é o cara certo na hora e no lugar errado? Disserte, Diego Campos. Nossa, vou ficar aqui umas 3 horas agora. Vai. 9h15 eu tenho futebol americano para assistir. Até lá você fala. Não, vamos lá. Primeiro, acho que eu vou começar de trás para frente sua pergunta, Leandro. Vou começar falando um pouquinho sobre essa questão de legado do Neymar e depois vou falar um pouquinho sobre a questão do jogo. Mas acho que concordo muito com o que o Gabriel falou. O Neymar, inclusive, ele lançou recentemente essa questão de uma comparação dele com o Zico, né? Ele mesmo, numa entrevista, ele se comparou ao Zico sobre em questão de o Zico continua sendo um grande ídolo da seleção brasileira, mesmo sem ter um grande resultado, mesmo sem ter ganhado nada na seleção, inclusive ficar marcado pela perda de um pênalti. Eu misturo 86, né? Eu ia falar 82, mas é 86 que ele perde o pênalti. Então, é uma questão que eu, particularmente, ainda vejo também o Neymar um pouco abaixo. É merecido? Cara, a partir do momento que ele fez os gols, é merecido sim, porque ele estava lá e ele fez os gols. Então, se ele conseguiu participar durante muito tempo da seleção, então conseguiu participar de muitos jogos, conseguiu fazer muitos gols, ganhou a Copa América, acho que ele chegou a ganhar a Copa América e Neymar ganhou. Neymar ganhou, né? Então, chegou a ter algum título com a seleção e se fez os gols, então ele mereceu estar ali. Copa das Confederações também. Foi, nossa, Copa das Confederações ele 2013, jogou muito. Ele não ganhou Copa América. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas ele tem Copa das Confederações e Olimpíadas e solamente. Duas Olimpíadas, né? Acho que ele estava na última também, não? Eu vou puxar essa informação enquanto eu concluo. O silêncio respondeu. Eu acho que ele estava só na primeira, não? Eu acho que ele estava só a primeira. Bom, segue aí que eu vou puxar essa informação pra gente. Gabriel bota a gente nas roubadas aqui, gente boa, eu gosto demais de você também, meu amigo. Mas acho que ele fez os gols, então ele teve a importância dele na seleção. Talvez ele esteja numa geração brasileira um pouco fraca, comparado com outros elencos de apoio, vamos dizer assim, que grandes jogadores tiveram. Porque se você pegar, você deu o exemplo de Ronaldo, ganhou 2 Copas do Mundo. Porra, olha o elenco por trás do Ronaldo ali em 2002. Nós estamos falando de um time que tinha Cafu e Roberto Carlos nos laterais, que tinha Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho no meio de campo. Então, se a gente for falar de Pelé, a gente vai falar de Zagallo, que estava com ele, de Garrincha, que esteve com ele. Então, assim, acho que o Neymar, ele também tem essa questão de um elenco de apoio, vamos dizer assim, mais fraco do que de outros tempos no Brasil. Quando você fala em comparação a Messi e Cristiano Ronaldo, óbvio, eles dois são totalmente extra classe e dominaram o cenário mundial durante muitos anos, mas mesmo se você desconsiderasse os dois, vamos imaginar que não tivesse os dois, na minha opinião, o Neymar teria ganhado uma bola de ouro naquele ano mágico do Barcelona, talvez. Não sei se teria ganhado outra, mesmo se a gente desconsiderasse Messi e Cristiano Ronaldo. Então, acho que o grande ponto do Neymar é que ele não vamos dizer, mal o bastante para ser um bad boy e ficar com a fama de bad boy como um Edmundo, como foi um Viola, como um Renato Gaúcho, assim, de fato. A imagem dele talvez ia ser melhor, né? E nem bonzinho demais para ser um Messi, para ser um Kaká. Então, assim, ele fica numa questão nebulosa ali entre ser o bom moço, o menino Ney, e ser o Neymar mais bad boy. Então, acho que ele acaba não atingindo nem os bons moços, nem os bad boys. Então, ele acabou ficando numa nuvem cinza nesse meio do caminho ali. E eu acho que, por questão técnica, todo mundo esperava muito mais do Neymar. O Neymar, a gente até falou, o Neymar tá com 31 anos, é um jogador jovem. E se lá em 2011, quando o Neymar estava estourando ali no Santos, a Libertadores, e o Neymar estava fazendo tudo aquilo que estava fazendo, começando a falar de especulação de ir para a Europa, a gente queria ele na Copa de 2010, já porque ele já estava começando a ir bem no Santos. Se lá em 2010, quando a gente queria ele na Copa de 2010, alguém falasse, pô, Neymar, então, ele ganhou uma Champions, ganhou uma Libertadores, ganhou 2 Olimpíadas e uma Copa das Confederações, e essa foi a carreira dele aos 31 anos, tá na Arábia Saudita. Lá em 2010, se alguém falasse que essa ia ser a carreira do Neymar, você ia falar, tipo assim, pô, mas só isso? Você tá maluco, pô. O moleque é o novo Pelé, pô, tá doido?
Então, acho que a questão do Neymar é que criou-se uma expectativa muito grande pela qualidade que ele demonstrou. Então, assim, por tudo que ele demonstrou, pela técnica que ele tinha, e ele não conseguiu corresponder nem em clubes, nem em seleção, para toda a expectativa que foi criada em relação a ele. Então, assim, perdeu uma Copa América no Maracanã para a Argentina, né? Também. Exatamente. Ele tirou a Argentina da fila. Ele não, né? Mas assim, ele é porque ele acaba sendo o rosto, exatamente. Então, assim, o Neymar, ele teve uma carreira muito, assim, mas muito abaixo do que se esperava pela qualidade técnica que ele demonstrou desde o início. Então, assim, para mim, a carreira do Neymar é extremamente frustrante. Esperava-se muito mais, tanto em clubes quanto em seleção, e que ele infelizmente não conseguiu trazer, seja por questões extracampo, seja por questões de escolha na hora de troca de clube, que foi muito falada quando ele saiu do Barcelona e escolheu ir para o PSG, agora da mesma forma, muito conturbada a forma como sai do PSG e vai para jogar no mundo árabe. Então, assim, acho que a gente tinha uma expectativa de que Neymar fizesse muito mais. E acho que por conta disso, que ele não se coloca no mesmo patamar, por exemplo, do próprio Zico, como ele colocou. Porque o Zico, ele talvez na seleção... Posso tirar uma dúvida? Porque eu não vi muito bem essa entrevista. É porque eu tô me cormoendo um pouquinho assim por dentro, tá, esse comparativo Neymar-Zico, meu cérebro... O que ele falou especificamente? Parafraseie pra gente, Diegão, por favor. Eu vou pegar o que eu li, posso falar alguma palavra errada, naturalmente. Perfeito. Mas o que o Neymar, acho que ele quis dizer ali, foi que existe uma cobrança muito grande em relação a ele, né? E em relação a ele ser ídolo ou não da seleção. E ele falou que, ele se considera, assim, um grande nome da seleção brasileira e que ele também poderia ser lembrado da mesma forma que Zico foi, porque Zico também foi um grande jogador que não ganhou na seleção e que Neymar, hoje ele é muito cobrado, mas que no futuro ele poderia ser lembrado da mesma forma que Zico com a camisa da seleção. Então, assim, posso não estar usando as mesmas palavras de Neymar, mas acho que o intuito dele foi mais ou menos defender basicamente que ele jogou tanto quanto o Zico na seleção, mas ele não ganhou da mesma forma que ele. Então ele queria se colocar num patamar parecido. Meu Deus. Ok. Ok. Assim, é que essa discussão... Olha, meu Deus. Vai, siga, Diego. Não, mas aí, assim, só para finalizar esse meu ponto, eu acho que o Neymar, ele tem o mérito, sim, dele ter conquistado as coisas, mas, para mim, a carreira dele é extremamente frustrante pela expectativa que a gente criou. E eu acho que, e aí o que eu ia colocar do comparativo com o Zico é exatamente isso, que o Zico, de fato, na seleção brasileira, ele não correspondeu a tudo aquilo que se esperava em resultados. Acho que tecnicamente a gente pode falar que sim, mas o Zico tem uma história em clubes também muito maior. E o Neymar, quando a gente passa para clubes, ele não conseguiu também trazer tudo aquilo que a gente esperava dele. De novo, se a gente pegasse lá em 2010, no início do Neymar, quando ele estourou no Santos, e a gente queria na seleção, e falasse, em 2013 o Neymar vai ter ganhado apenas a Olimpíada, uma Champions e uma Copa das Confederações e uma Libertadores. Iam chamar a gente louco. Eu falar, o Neymar vai fazer muito mais, Neymar vai fazer história. E eu acho que a gente acaba cobrando muito pela expectativa que foi criado pelo futebol que ele de fato jogava. Posso soltar uma polêmica aqui? Que eu ainda tô com esse lance do Outra? Zico. O coração do flamenguista não tá se aguentando. Para mim, primeiro de tudo, que o Neymar podia ganhar a Copa Intergaláctica sendo a cara da seleção do planeta Terra, que ele não ia ser maior que o Zico. E outra, vou puxar a polêmica aí, já vou deixar para os editores, pega esse momento e corta. Que para mim, se encerrasse o futebol pós-carreira do Neymar, não existe mais futebol. Você excluísse o Zico, o livro ia estar incompleto. Se você tirasse o Neymar, o livro ia estar intacto, dá para ler. Mas tudo bem, assim, é porque o meu coração com essas palavras comparativas de Neymar e Zico... vermelho e preto fala um pouquinho alto também, né? Assim, não, fala demais. A gente não vai tirar o tamanho nem nego. Mas, assim, cara, não dá para tirar a importância do Neymar. E, de novo, aí a gente volta até pro jogo. O Neymar fez um excelente jogo, eu acho que ele vai fazer muito bem as eliminatórias. O Neymar, ele gosta de vestir a camisa de seleção e vai bem. E acho que o Diniz vai
vai dar alegria nas pernas ali, parafraseando já o menino Bernard, quase menino Neymar. O Neymar vai ter liberdade. Assim, a gente lembra. Não foi tão parecido. Se botar um do lado do outro, você nem quem é. Brincadeiras à parte, mas assim, o Neymar, cara, ele joga muita bola, e eu acho que ele vai jogar muita bola na seleção brasileira ainda, e acho que ele vai bem nas eliminatórias, tem tudo ainda para fazer uma Copa do Mundo boa daqui a 2 anos, 3 anos, né? Já 3 anos, estaremos lá, na Prancheta vai estar fazendo a cobertura oficial da Copa nos Estados Unidos! Então, assim, acho que o Neymar, ele vai estar com 34 anos na Copa, cara. Então, assim, ele vai ter muita condição ainda de desempenhar um bom futebol. Então, assim, acho que ele ainda tem tempo para melhorar esses números que a gente falou aqui da carreira dele, sabe? Mas vamos ver como isso vai acompanhar ainda. Eu acho que o que ele pode acrescentar na carreira dele, enfim, óbvio, eu falei aqui questão Zico, Neymar e tudo mais, para mim o Neymar é um grande jogador, um craque. De fato, a gente tem questionamento sobre a carreira do Neymar, que eu acho que ele também colocou na mesa. Ele colocou na mesa para ser questionado. Mas eu acho que o que a gente pode, talvez, acrescentar na carreira do Neymar com esse pouco tempo é uma possível Copa do Mundo, que o Brasil sempre entra como favorito, e vou colocar aí uma Libertadores. Acho que o Neymar não disputa mais uma Champions League. Talvez ele venha para o Brasil e disputa uma Libertadores por algum grande clube brasileiro. E talvez eu adicionaria isso, pelo menos. Pelo Santos. Eu falei mal do cara. Como é que eu vou falar com o cara no Flamengo? Mas quero. Assim, eu me retrato ao vivo, se ele quiser. Mas é isso, assim. Acho que são os grandes títulos que poderiam ser adicionados na carreira do Neymar. Então, cara, a gente gosta ou não gosta, ele tá lá. Na primeira posição, é o maior artilheiro. Ele também carregou um fardo por muito